Na última reunião, né, quando eu estava fazendo a exposição do Salmo, da parte B do Salmo 24, eu, sim, estou bem enferrujado quanto ao meu hebraico, né? E isso está sendo muito bom porque eu estou voltando a estudá-lo. Eu vou só mostrar para vocês algo aqui, corrigir algo que eu esqueci. Não sei se vocês estão lembrados, né? A segunda divisão, né? Há três divisões nesse salmo, né? Que é a parte, versos 1 e 2, né? Que é o rei criador, falando quem é esse rei, né? E essa antífona, ela propõe para nós uma pergunta, um questionamento, né? De quem é o rei da glória e como e por que as nossas expectativas e esperança devem ser depositadas nesse rei da glória. E então, a primeira resposta que a antífona dá é que ele é o rei da glória, porque ele é o rei criador e sustentador de todas as coisas. Na segunda parte, é porque ele é o rei santíssimo. Então, no verso 4, que eu queria que vocês observassem, eu esqueci que tinha um acento que deveria ser considerado só no Salmo, isso aqui. E é porque, como das últimas vezes que eu trabalhei com exegese, não foi nos livros poéticos, há um acento que é o Oleg Vaioromet, que é essa setinha por cima aqui, junto com esse traço inclinado, com essa barra inclinada, que era se tornar inclusive mais forte que o Atinaço. Então, na realidade, o verso 4 que faz aquela pergunta, né? Quem subirá ao monte do Senhor Jeová? E mais importante do que, e aqui o monte é a presença de Deus, e mais importante do que subir, se apresentar diante do Rei Todo-Poderoso, do Senhor da Aliança, do Deus da Aliança, é quem vai subir, se achegar à presença de Deus e vai permanecer de pé lá. E aí a resposta clássica, porque a parte mais importante do verso 4, não sei se vocês se lembram, estava ligado aqui, né? O puro de coração, que não ergue a sua alma ao vazio, à falsidade, né? Na nossa versão. Mas então, o correto seria a gente esquematizar assim: a pergunta que responde quem é que se apresenta, quem é que consegue se apresentar diante do Senhor, Deus Todo-Poderoso, e aqui lembrando que Jeová é o nome do Deus da aliança, né? A pergunta ela é respondida da seguinte forma: e quem consegue se apresentar na presença do Senhor, Deus Todo-Poderoso, e quem consegue passar no seu crivo de julgamento é primeiramente aquele que é puro de coração. Puro de coração, porque a pureza de coração conduz a duas coisas. Primeiro, a ações corretas, né? A gente falou sobre isso, e é, é, o interior, motivações corretas, né? O coração, que não está ligado à falsidade aqui. Eu até coloquei aqui uma outra observação, porque a Bíblia NVI, ela traduz interessante assim, olha, essa segunda parte, né? E que não jura, né? E não jura de acordo com o engano e a traição. Aqui a Bíblia NVI diz o seguinte, né? Que essa segunda parte, né? Que não entrega ao vazio a sua alma, quer dizer, que não entrega a sua alma à falsidade, à vaidade, e que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. É como a NVI faz, a equipe da NVI, né? Fez a tradução dessa segunda parte. Essa segunda parte, essa terceira aqui, oração, a gente colocou aqui porque da seguinte forma, né? A oração no hebraico, todo texto no hebraico ele tem uma oração, a ideia principal na oração, que deve ser pensada ou traduzida em primeira mão. Ela deve ser pensada ou traduzida em primeira mão. E há as orações subordinadas, e a primeira oração subordinada e a segunda oração subordinada. A segunda oração vai estar subordinada à ideia da primeira subordinada, e assim por diante. E aqui, a resposta que nós temos aqui para essa indagação do salmista aqui, né, quem que vai se apresentar diante do Deus da aliança e vai passar pelo seu privamento, primeiramente ele referencia aquele homem que tem um coração puro. E quem é que tem um coração puro? É a pessoa que externa os seus atos, que não tem as suas mãos manchadas pelo pecado. Essa é a ideia do original. E aqui que a sua alma não é erguida, não é levada, ela não é levada em direção a aquilo que é vazio, a vaidade da vida, conforme Eclesiastes diz. E quem não leva a sua alma ao vazio é aquele que não está jurando de acordo com o engano e traição. Quer dizer, que não usa de motivações no seu coração escusas para praticar
mesmo que seja aquilo que é bom. E aqui a gente colocou aquele ponto, né? Que muitas vezes nós temos até pessoas que têm práticas corretas, mas no coração ela é ela é uma pessoa que tem pecaminosidade, ela tem orgulho. Às vezes o cara até faz a coisa correta, mas faz por motivações erradas, ou então faz, talvez pela maior motivação errada que a gente possa ter, né? Que é a ideia do orgulho, né? Que as pessoas olhem para mim e falem, poxa, como aquele cara é bom. Então, Deus está dizendo que, primeiro de tudo, o coração tem que ser puro. E aqui a gente lembra do próprio Davi pedindo, rogando ele, né? No Salmo 51, né? Que Deus lhe deu um coração puro. É essa a ideia, um coração que não consegue esconder nada do Senhor. E aqui para João Paulo, e entrou um outro irmão aqui que eu queria saber quem que é. Raquel, Raquel. Beleza, Raquel, Deus te abençoe, tá? Então, que beleza. E o seguinte, lembrando aqui que coração, essa palavra aqui, que é leb, no hebraico, ele não está ligado ao pensamento ocidental. Eu gosto muito de falar isso, gosto muito de repetir isso. Coração, para a tradição hebraica, para a tradição oriental, né, para as culturas orientais, tradição, o coração não é o órgão que bombeia sangue, como nós pensamos, né, de forma científica, ou análoga, figuradamente, o órgão das emoções. Não. Coração é a sede do seu ser. É a essência de tudo que você é. A gente poderia dizer que é a sua alma. O israelita, o hebreu, o judeu entenderia coração aqui como a sua alma somada ao seu espírito, somada à sua personalidade, se a gente pudesse fazer essas divisões, né? É tudo que você é. Então, a gente começa a entender os textos bíblicos que falam sobre coração. Por exemplo, né, Deus falando em Ezequiel, né, que tiraria o coração de pedra daquele povo e colocaria um coração de carne. Então, ali, já no Antigo Testamento, Deus está falando sobre regeneração. Então, quer dizer que a alma, a essência de tudo que ele produz algo correto diante de Deus e no íntimo ele não tem motivações erradas. E essa pessoa, por sua própria ação, por sua própria por sua própria por sua própria justiça, ele alcança a bênção do Senhor e por sua própria justiça ele alcança a salvação que vem de Deus. Essa é a ideia. E a sua geração aqui, ela confia nesse Deus de Jacó. Eu vou trabalhar isso mais pormenorizadamente quando a gente for fazer as aplicações pessoais. Então, nós vamos começar aqui na terceira parte, na terceira perícope desse salmo, né? Que lembrando aqui das ideias principais, da ideia principal das orações subordinadas. Então, o verso 7, que para nós ele é lido assim, né? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. É interessante aqui porque a parte principal desse verso, né, fala sobre os portais da eternidade, ou portais da antiguidade que se prolonga até o futuro. Os portais que estão em pé desde a antiguidade, que se prolongará por toda a eternidade. A ideia aqui é que portais aqui, esse termo aqui, é um termo que vem é um empréstimo do babilônico, do arcaico, tá certo? E aqui está dizendo não sobre portais de portas grandes. A primeira palavra, a palavra aqui sobre portas, né, sha'ar, ela fala realmente sobre os portões da cidade, tá certo? Então seria levanta-se portões da cidade, e aqui levantem-se os cabeças dos portões da cidade. Eu vou explicar essa questão depois de explicar aqui. Mas aqui, a ideia de portais aqui é uma palavra que vem emprestada do babilônico antigo, que se refere aos governadores. Aqueles que são os governadores, os oficiais da província, aqueles que governam, aqueles governadores que governavam como prepostos do imperador. Como a gente tem a ideia de governador hoje, uma pessoa eleita pelo povo, que governa aqui o Estado, nosso Estado, a nossa província, de forma talvez até independente do governo federal, da União. Como a gente tem visto ultimamente, os governadores têm percepções e têm atitudes diferentes da do governo federal, e eles estão contra as atitudes do governo federal. Então, não é isso aqui. Aqui, esses governadores da época, aqueles governadores que representavam o imperador e que cumpriam toda a ordem do imperador. Então, aqui são aquelas autoridades
tá certo? Que governavam a cidade, essa palavra significa isso, e que dentro das cidades, do círculo cultural oriental, eles se sentavam às portas da cidade para fazer julgamentos, para conduzir os portões da cidade. Eles funcionavam como se fosse uma prefeitura anexada a um tribunal de justiça. Imagine que Barbacena fosse uma cidade medieval, aliás, medieval não, antiga, né, que tivesse muralhas ao redor e existiam os portões da cidade. Vamos imaginar que seria lá na entrada da rodoviária. Ali na rodoviária, não seria a rodoviária, seria a prefeitura junto com o poder judiciário, junto com os juízes que iam julgar ali de frente do portão. Todo negócio feito ali era muito sério, todo julgamento feito ali era muito sério. Quando, por exemplo, um rei conquistava uma cidade ele destruía a cidade, ele começava a fazer julgamentos nessa cidade, eles se sentavam, eles pegavam a cadeira, o trono daquele governante, do príncipe da cidade, a gente vê muito isso, né? A fulano de tal, a família de fulano de tal, os seus príncipes, quer dizer, cada um era príncipe numa cidade, haviam pequenos reinos, pequenas cidades-estado, conforme a gente percebe na história, né? Eles pegavam a cadeira do governante, colocavam na porta da cidade, nos portões da cidade, onde ficavam os anciãos, os juízes, os magistrados, e ali esse rei conquistador se sentaria no trono na porta da cidade e julgaria todos daquela cidade. Porque eles não quiseram se render, ali ele mandaria executar, e aquilo seria em praça pública diante dos portões da cidade. Nas portas da cidade é que se fazia o negócio. Geralmente as praças de mercado ficavam logo próximas às portas das cidades para que pudessem aqueles mercadores não entrar no grosso da cidade, dentro da cidade, para que pudesse conhecer as defesas e para que depois não pudesse levar informações, por exemplo, a outros reis inimigos. Mas os mercados ficavam na porta da cidade. Então, isso tinha uma importância vital. Então, o que Davi está dizendo aqui é que tem que se levantar, e aqui a ideia de levantar é a ideia de dar honra a alguém. A gente vê, por exemplo, os textos bíblicos que dizem que nós devemos nos levantar diante das cãs, quer dizer, dos cabelos brancos, né? A ordem do Senhor é diante das cãs te levantarás, quer dizer, você vai dar honra e respeito às pessoas mais velhas, né? Aqui eu estou puxando os meus cabelinhos brancos da barba, né? Então, aqui, o que o texto bíblico inicialmente já vai dizer, o verso 7 vai dizer o seguinte, que aqueles governantes, aquelas autoridades espirituais que estão governando sob o mandado de Deus, aqui nós podemos pensar na ideia dos exércitos celestiais, os querubins, serafins, os arcanjos que estão governando, esses poderes que Deus configurou para governar desde a antiguidade até o futuro. Essa é a expressão de eternidade aqui. Para vocês perceberem, essa expressão aqui, olam, né, é a mesma que aparece em Eclesiastes 3, quando diz assim, e Deus colocou a eternidade no coração do homem. Que é a ideia de que a gente sabe que tem algo depois dessa vida. Não, nós não estamos restritos a essa vida aqui, a vida a vida só física, terrena aqui, há algo mais. Então, o que Davi está dizendo é que se essas autoridades estão se levantando porque tem alguém que está chegando o verso aqui, o verso 8, né? Ele está chegando aqui, verso 7, o final do verso 7 vai nos dizer isso. Quem está chegando tem maior honra, tem maior autoridade, tem maior poder e deve ser reverenciado. Primeiro, pelas forças espirituais. Depois, pelas forças terrenas, por aquelas que são autoridades terrenas. E aqui é muito interessante, porque eu vou até voltar atrás aqui, esse salmo, como a gente explicou da outra vez, ele era uma antífona, ele era cantado de algumas formas. Aí para Raquel e o João Paulo que estão chegando, essa antífona, quando a gente lê sobre antífonas, é um modo de canto em que alguém começa, o coro das pessoas, quer seja dos levitas só, então todo o povo cantaria uma parte, um dirigente, um solista cantariam uma segunda parte, depois o povo responderia, eram perguntas e respostas no meio de uma canção. Tá certo? Então, o interessante é o seguinte, que esse salmo é conhecido também como um cântico de elevação, de entronização, porque, como nós já falamos, ele foi composto para que a arca entrasse em Jerusalém, para que Davi levasse a arca para Jerusalém. Jerusalém tinha sido conquistada, tinha acabado de ser conquistada por
Davi, da cidade de Jebuseus, é uma cidade fortificada no alto de uma cadeia montanhosa de 7 montes. E aqui é interessante, porque aqui, esses versos aqui, até o verso, até o verso 6 aqui era cantado aqui dos versos 1, né, que é o coro, que era o povo, então o coro de levitas começava a cantar dizendo: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, e o mundo os que nele habitam. E até aqui, até aqueles que buscam a face do Deus de Jacó, isso era cantado subindo para Jerusalém. Então eles iam cantando isso aqui, quando chegava aqui eles paravam, se eles não tivessem lá na escada de Jerusalém, eles voltariam e repetiriam isso aqui de novo, até chegar nas portas de Jerusalém. Se eles chegassem nas portas de Jerusalém, estivesse, por exemplo, no meio da primeira pergunta, eles parariam nas portas de Jerusalém e terminariam de cantar. E aí, diante das portas de Jerusalém, eles cantariam: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E aí sim a procissão, o cortejo estava liberado para entrar na cidade. Então, percebam aqui a importância literária e desse conteúdo bíblico. Eles estão cantando, né, que do Jeová é quem vai subir ao monte do Senhor, e que eles estão subindo o monte de Jerusalém. Eles estão indo para a cidade do Senhor. Eles estão indo para essa cidade santa. E aí, de repente, o que acontece é que, no meio dessa caminhada, perguntas são feitas para dizer: quem é que vai conseguir subir até o monte do Senhor? Quem é que vai conseguir se apresentar? Então, vocês percebem a ideia do que está se cantando ser aqui representado, teatralizado na subida? Deus faz muito isso no Antigo Testamento. Deus faz muito isso, mostrando com rituais rituais que às vezes a gente não entende direito, conteúdos espirituais, porque Deus estava mostrando para eles de modo didático o que iria acontecer. Então, eles estavam cantando isso e subindo os montes de Jerusalém. Então, eles chegavam diante dos montes, diante das portas da cidade, e eles paravam e cantavam: só levantem-se, ó, aqueles que são os cabeças dos portões da cidade. As autoridades da cidade, vocês fiquem de pé, porque tem alguém que vai entrar que merece honra. A presença do Deus Todo-Poderoso está sendo entronizada, está sendo adentrada na cidade agora pela arca. A arca que representa a presença do Senhor está entrando na cidade. Então fiquem de pé, não só todo o povo, não só o povinho, não só a multidão, mas levante-se aqueles que são as autoridades dessa cidade. Os reis, o rei, os príncipes, os poderosos, o exército, aqueles que são os mais poderosos, que têm palavra nessa cidade, têm voz e governo, fiquem de pé. E mais do que isso, fiquem de pé aqueles que governam o mundo espiritual. E ele, o Rei da Glória, vai entrar. E entrará o Rei da Glória. E ele, o Rei da Glória, entrará. E aqui é interessante demais, demais. Porque essa palavra glória, eu até estava compartilhando outro dia com os meninos, essa palavra glória aqui, ela tem um significado todo especial. Eu vou parar de compartilhar essa tela aqui, vou começar a mostrar para vocês algo diferente aqui. A ideia aqui, tá certo? É o seguinte: quando, não sei se vocês se lembram desse texto, né, da morte de Eli. Prestem bem atenção. Aqui em Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 4, se não me engano, isso mesmo, 4, isso. Aqui nós temos aquela batalha que foi vencida pelos filisteus. Os filisteus aqui, eles vencem a batalha porque os israelitas estavam afastados do Senhor, porque Ofni e Finéias, né? Eu juntei o nome dos dois filhos de Eli, né? Aqueles mesmos que Deus disse a Eli por Samuel, né? Que eles estavam corrompendo o culto religioso em Israel, que Deus ia tomar a vida deles. Deus deixou isso claro para Eli, depois deixou isso claro para Samuel. Eles corrompem o temor de Israel e eles usam a Arca da Aliança como um amuleto. E aí nós temos essa passagem aqui que eles levam a Arca da Aliança para o arraial, os filisteus estavam se levantando, a arca ficava sempre em Siló, no centro da região. Depois daqui de Siló que Davi vai levar para lá, né? A esse perpasso, né? Quando a arca volta de Siló, aliás, quando a arca volta de Siló, depois de algum tempo, né? Ela vai e fica na casa de Kiriat Jearim, ali Kiriat Jearim. Depois de Kiriat Jearim, que Davi intenta levar para Jerusalém, e acontece aquela morte
a morte de Uzá. Então, Davi se entristece, depois Davi retorna à lei e entende o que estava acontecendo, e Davi, então, faz esse cortejo. Então, esse hino, o Salmo 24 foi composto para essa entrada da Arca em Jerusalém. Agora, preste atenção nisso. A história nos conta, que a Bíblia nos conta, que quando a arca chega no arraial de Israel, todo mundo começou a glorificar muito, porque havia a percepção de que onde a arca estava, a batalha era vencida. Mas não é onde a arca estava, era onde Deus estava, a batalha era vencida. E eles estavam tratando a arca como se fosse um amuleto. Então, os filisteus aqui são tomados de medo, depois, de repente, alguém se levanta e fala assim, vamos ser fortes, vamos lá, vamos derrotar. E aí o verso 11 diz o seguinte, foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Então, um homem de Benjamim é uma das tribos mais importantes de Israel, porque ela é uma tribo guerreira junto com Judá. Ela estava sempre muito unida a Judá, eles eram homens valentes. Ele vem e ele começa a contar para o povo de Israel o que estava acontecendo. E aí tem a morte de Eli. A morte de Eli. Eli já estava cego, já estava mais de 90 anos, né? Diz que da idade de 98 anos. E ele, então, quando escuta o que aconteceu, quando ele tem essa notícia de que a arca do Senhor foi tomada, ele cai, quebra o pescoço e morre. A sua nora que estava grávida, a mulher de Finéias, quando ela ouviu, ela estava próxima do parto, quando ela ouve essas novas, que a arca de Deus fora tomada, que seu sogro, seu marido morreu, ela encurvou-se e deu à luz, por quanto lhe sobrevieram as dores de parto. Ao expirar, quer dizer, ao terminar o parto, as mulheres falaram com ela, deram uma notícia excelente para a mãe daquele tempo. Não temas, pois você teve um filho. Quer dizer, ter um filho, um homem, significava que o nome da família ia ser levado adiante. Significava que as posses da família permaneceriam na família. E ela, o texto bíblico diz que ela estava desgostosa. Ela não respondeu nem fez caso disso. E ela chamou o menino ela colocou o nome do menino chamado Icabô. Icabô aqui é a mesma palavra, kabot, né, prefixada aqui como I. Kabot é a mesma palavra para glória usada no Salmo 24. Glória no Salmo 24. Então, percebam bem esse contexto histórico. A glória foi levada. Nós não temos mais a glória. E o texto mesmo explica. Ela chamou o menino de Icabô porque foi-se a glória de Israel. Isso ela disse porque a arca do Senhor, a arca de Deus fora tomada por causa de seu sogro e seu marido. Quer dizer, ela estava em tamanha angústia e depressão que ela entendeu isso. E ela falou, foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Agora, vamos perceber isso juntos com esse texto que vai falar, nós estamos com outra reunião agendada depois, né? Mas vamos perceber isso junto com esse texto do Salmo 24, que agora está dizendo que aquela glória que foi embora, que foi levada pelos filisteus e que depois voltou e não voltou para Siló, a cidade onde as pessoas iam consultar o Senhor, mas fica em Kiriat Jearim, aquela glória agora estava voltando, estava entrando em Jerusalém, o centro do novo reino, a capital do novo reino. Davi faz, depois a gente já leu, já trabalhou, 1 Samuel, né, o capítulo 5 e 6 ali, né? Aliás, 2 Samuel, capítulo 5 e 6, que já é Davi sendo coroado o rei de todo Israel. Ele toma a cidade de Jebuseus e faz dessa cidade fortificada a cidade da capital do seu reino. Então, agora, os portais da eternidade, as autoridades espirituais, aqueles que estão governando desde da antiguidade, eternidade aqui, até o futuro, vão estar governando sob as ordens de um rei todo-poderoso, eles vão ficar de pé, porque esse rei vai adentrar o recinto. E não só os portais da eternidade, não só essas autoridades espirituais, mas as autoridades terrenas também vão ficar de pé, porque esse rei da glória, Hakabot, Melech Hakabot, vai entrar. O rei Melech da glória vai entrar. Então, há uma pergunta. Aqui eu coloquei entre aspas aqui porque está subtendido esse verbo aqui. Quem é este rei da glória? Quem é este rei da glória? Quem é esse rei da glória? E aí era respondida. Essa é a pergunta que o dirigente faria. Quem é este rei da glória, Israel? Povo do Senhor. Povo a quem pertence as alianças. Povo a quem
povo que pertence ao Deus da aliança. Quem é este rei que tem glória, que se manifesta diante do seu povo? Lembrando que glória para Israel, para um hebreu, era a manifestação visível da mão de Deus. Da mão de Deus, da autoridade, da presença de Deus no meio do seu povo. É o que acontecia na tenda da congregação, quando Moisés estava ali, Deus descia para conversar com ele. Era o que aconteceu quando Salomão constrói o templo e a glória de Deus enche aquele lugar. Era o que aconteceu no passado, quando eles saíram fugidos do Egito. Fugidos não, que eles saíram do Egito e o faraó começa a persegui-los e Deus se põe atrás deles com uma coluna de nuvem que era claridade para eles, escuridão para os egípcios, a coluna de fogo passava no meio ali. Diz que o anjo do Senhor, e teofanicamente nós entendemos, teologicamente nós entendemos que todas as teofanias, quer dizer, como Deus, as formas como Deus se manifestou no Antigo Testamento, são a santa pessoa de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo se manifestando ali, eles entendiam isso, que esse rei, essa glória de Deus era a manifestação. E havia um rei, alguém superior até à própria glória, porque a glória é do rei. A glória só existe, a manifestação só existe porque Deus é o dono dessa manifestação. E aí eles perguntavam, quem é esse rei da glória? E aí a resposta era, o Senhor, o Jeová, o Deus da aliança. Ele é um poderoso guerreiro. Aqui na nossa versão diz, né, é o Senhor forte e poderoso. A palavra aqui, Gibor, vem de Gadol, né, de grande, né? Ela pode ser traduzida como forte, sim. Mas quando ela é conjugada como Giborim, aqui como Gibor, está falando sobre um guerreiro. Para a gente perceber aqui, eu até coloquei aqui embaixo aqui uma observação, dizendo que a Gibor, né, a palavra que é usada aqui, ela está associada à ideia da força de um guerreiro, tá certo? E nós temos alguns usos dessas aqui. Eu vou principalmente focar, para a gente não ficar lendo todos os textos, vocês podem ler depois, mas eu vou focar nos salmos aqui da família. Percebam bem o que Deus diz sobre os salmos da família aqui. Vou compartilhar com vocês aqui a tela aqui para a gente perceber. Olha bem, o que é que Deus está dizendo ali? Quem é esse homem dessa família? É muito interessante a gente perceber isso. Salmo 127 a gente conhece muito bem, que diz, né? Se o Senhor... Olha, percebam bem que esse guerreiro aqui, né, está dizendo, ó, como flechas na mão do guerreiro, é a mesma palavra. Eu vou passar aqui para cima para vocês verem aqui. Nesse canto aqui vai aparecer ela no original, tá vendo? É o Gibor, tá vendo? Gibor, que é o guerreiro, o homem valente. Percebam bem que esse homem valente aqui, que o Salmo 127 diz, e o 128 também diz, que ele é o homem, que é o Geber, né? Gibor vem de Geber, de homem forte, o guerreiro, tá certo? Está falando da mesma pessoa. O homem do Salmo 127 também é um homem do Salmo 128. Percebam bem, o que o Salmo vai dizer? Que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Quer dizer que quem edifica a casa, quem conforma a casa, e aqui no sentido de família, é o Senhor. Quem trabalha, quem edifica, quem guarda a cidade, quem guarda a comunidade dos homens de Deus, quem guarda a nossa comunidade, aquele que fornece segurança, não são os sentinelas, é o Senhor, é o Deus da aliança. E fala o seguinte, que é inútil levantar de madrugada, repousar à tarde, granjear o pão que penosamente granjeaste. Comer o pão. Quer dizer que é inútil você trabalhar até cansar, se você não confia nesse Senhor. Porque ele diz aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. A expressão do hebraico aqui é aquela expressão do semeador, que joga a semente no chão e vai para casa e dorme. Enquanto ele dorme, ela brota. Quer dizer que Deus que dá esse crescimento ao seu trabalho. E ele vai dizer que a herança do Senhor são os filhos. Por que filhos, o fruto do ventre, do seu galardão? Porque um homem na antiguidade com muitos filhos teria muitas mãos para trabalhar, ia ter muitas mãos para pegar em armas para defender a família. E aí ele fala exatamente isso, que como flechas na mão do guerreiro, e usa a mesma expressão lá. Assim os filhos da mocidade, feliz o homem, o Geber, né, o homem valente, que este deles a sua aljava não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. E mesma coisa vai falar no Salmo 128, que esse homem valente, esse guerreiro, na realidade, ele é um guerreiro, ele é valente porque ele confia no Senhor. Então, aqui nós estamos encerrando, aqui está aí 3 minutinhos para a gente continuar só encerrando essa parte aqui. Então, o que o texto está dizendo, e outro texto maravilhoso para se estudar também, é o texto de Provérbios 30, 19, que fala do casamento. Ele fala assim, há 3 coisas que são maravilhosas demais, assim, há 4 que são maravilhosas demais para mim. Aí ele fala, né, o caminho do navio no mar, o caminho da águia no céu, o caminho da cobra, né, da serpente na penha, na rocha, e fala assim, o caminho de um homem
com sua donzela. Ali é interessantíssimo. Eu tive a oportunidade de pregar no casamento, num casamento só na minha vida, que eu pude pregar esse verso com a contextualizar essa mensagem de casamento sobre esse tempo. Porque ali é o caminho do guerreiro que confia no Senhor, o guerreiro lá do Salmo 127, 128, que confia no Senhor, e da donzela, da virgem, da mulher que é virgem. Eu tive isso porque, infelizmente, eu só tinha certeza que aquele casal tinha sido mantido virgem e puro diante do Senhor. Então, quer dizer, para se manter puro, o homem tem que ser um guerreiro. Para a mulher se manter pura, ela tem que cuidar da sua santidade. Essa é a ideia de donzela, né? Então, aqui está exatamente dizendo isso, né? Quem é esse guerreiro? Quem é esse Deus que é um guerreiro? Que é um guerreiro, que é o dono dessa glória toda? É o Jeová poderoso, o guerreiro poderoso. E aqui a ideia ainda reforça a ideia. O Senhor, Jeová, o Deus da aliança, que ele não é só um guerreiro poderoso, mas ele é um guerreiro poderoso na guerra. É a mesma palavra que poderoso aqui que a gente traduziu, só para ter esse entendimento. Ok? Então, a ideia ali é justamente do guerreiro que é poderoso. Então, quer dizer, todos têm que se levantar para dar honra a esse rei que vai entrar, porque esse rei não é um rei qualquer, ele é um rei santíssimo, ele é o rei criador, ele é um rei santíssimo, e ele é um rei que é extremamente poderoso e que merece a glória. A glória é um dos seus atributos, a glória que Israel vinha com tanto medo, né? E se a gente lembrar, os anciãos de Israel viram a manifestação da glória do Senhor, ficaram com medo, falaram assim, não, fazer isso não, faz o seguinte, Moisés, vai você sozinho lá, e você recebe de Deus, depois você transmite para nós. Os israelitas, os anciãos, nunca mais voltaram à presença de Deus, porque eles tiveram medo dessa manifestação. E é esse rei que está entrando, ok? Como é forte essa ideia de portas da cidade. Vocês se lembram eu vou colocar aqui, vocês se lembram da sedição que teve quando Moisés vai receber a lei, né? E de repente ele está lá no Monte Sinai e o povo se desvia e faz o bezerro de ouro. O que acontece aqui? É coisa que a gente às vezes não percebe. Êxodo 32, a partir aqui do verso, vamos colocar a partir do verso 20 que nós vamos entender essa história. Olha que interessante como é que portas são também, as portas da cidade são locais de julgamentos diante de Deus e a nação. Aí ele fala assim, agora, pois deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consumo. E de ti, Moisés, vou fazer uma grande nação. Aí Moisés suplica, Senhor, que é isso? Não, se o Senhor vai fazer isso, faça comigo primeiro, porque eu sou pastor desse povo. Aí Moisés desce, ele fica irado, quebra as tábuas no bezerro, quebra aquilo ali, vai perguntar para Arão o que aconteceu. Olha como é que Arão responde, olha, o povo me deu ouro, eu falei para eles, esse pedido para me fazer, eu falei, quem tem ouro, tire-o e me dê. Tire-o. Deram-me e eu lancei no fogo e saiu o bezerro. Olha como é que Arão fala, eu lancei o ouro no fogo e saiu o bezerro, pulou o bezerro. E olha o que Moisés faz. A primeira atitude de Moisés. Pôs-se em pé a entrada, essa entrada aqui, ó, a mesma palavra, sha'ar. A primeira aqui, ó, portas. Sha'ar, tá vendo? A mesma palavra, a entrada, a porta de entrada do arraial. Moisés se põe à porta da entrada do arraial e disse, quem é do Senhor, vem até mim. Aí se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Levi já tinha entendido que ele era do Senhor. Aí Moisés disse a eles, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Assim diz o Senhor é uma expressão de juízo de Deus. Cada um cinja sua espada sobre o seu lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram naquele dia uns 3.000 homens. Pois Moisés dissera, consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho, contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. Então, aqui Levi lidera o julgamento de Deus, e é interessantíssimo, porque é a mesma palavra para entrada. Quer dizer, a porta da cidade, a Sha'ar, ela era o local de julgamento da nação diante de Deus. Daqueles que julgavam a nação, Sha'ar, é a mesma palavra, que é diferente aqui para portais eternos. Os portais são petáculos, são as autoridades. Então, percebam bem que esse texto vai dizer claramente para a gente que a autoridade da cidade ela tem que render glórias ao Senhor, porque até as autoridades eternas rendem glória ao Senhor, porque ele não é um rei qualquer. Primeiro, ele é um rei que é um guerreiro poderoso. Poderoso quando? Nas batalhas. Quais são essas batalhas? Todas as batalhas que você imaginar. Israel via as batalhas vividamente. E aqui a gente lembra de várias batalhas que Deus ganhou. A primeira aqui que eles podiam se lembrar é contra os egípcios. Deus encerrou no Mar Vermelho
o exército mais poderoso daquele tempo. A nação mais poderosa, a superpotência disparada, não tinha ninguém que se comparava, era o Egito. A nação que tinha toda a tecnologia, carros de guerra, armas de guerra, dominavam bronze já, era uma nação que tinha toda a tecnologia na área da saúde. Lucas estuda medicina no Egito, porque ele era abonado. Então, era o local de toda a ciência e tecnologia e força do mundo. Lá eles estavam, Deus encerra esse exército lá, Deus mata esse exército lá. E aqui eles vão percebendo isso, no contexto das batalhas. Aqui eles já tinham passado pela entrada do povo na terra de Israel, de Canaã. Então eles já tinham visto Deus derrubar as muralhas de Jericó, eles já tinham visto Deus parar o sol no meio do céu para que Josué ganhasse a batalha, eles já tinham visto Deus tirar a água da rocha, tudo. Então eles entendem o que é o poder de Deus como um guerreiro. E aí, o verso 9 é a repetição exata, textual, do verso 7. Faça a segunda pergunta, então. Eles estão dizendo, olha, e esse rei vai entrar. Quem é esse rei? O Senhor poderoso guerreiro. Quem é esse rei? Aí pergunta-se mais uma vez. Levantem-se os portais da eternidade, os portais da antiguidade e do futuro, aqueles que são autoridades espirituais que vão julgar a terra, que estão governando a terra, que hoje mantém tudo nos seus devidos lugares. Levante-se Miguel, Gabriel, todos os arcanjos celestiais de Deus. Levante-se o Tsebaot, e aqui embaixo aparece, né, o Senhor dos Exércitos, né, o Tsebaot, o exército dos céus do Senhor. Levante-se, fique de pé, porque o rei que tem toda a glória vai entrar. Levante-se autoridades terrenas, fiquem de pé em reverência, porque esse rei da glória vai entrar. E quem é esse rei da glória? O Senhor da aliança, o Jeová, o Deus da aliança, Yahvé, Jeová, né, como nós transliteramos, né, Yahvá, né, esse Deus da aliança, que é o Senhor dos exércitos. Quer dizer que aqui Deus domina todas as forças que existem, esses portais, essas autoridades da antiguidade, o exército dos céus, o exército da terra, o que quer que ele seja, quer seja de mar, de terra, de terremotos, de maremotos, de vulcões, isso pode ser o exército de Deus para julgar. Isso pode ser o exército de Deus. Os animais podem ser o exército de Deus. Deus diz a Israel, por exemplo, no livro de Joel, que ele ia trazer os gafanhotos. E ali os gafanhotos eram, figuradamente, a nação da Síria. Então Deus ia usar todo o poderio da terra, porque ele era dono disso, porque ele era o Senhor da guerra. Aqui o Senhor dos exércitos, o Senhor da guerra. E aí ele diz, ele é o Rei da Glória. Aí nós temos mais um selak, que é uma pausa musical, para que parassem nas portas da cidade, e quando eles fossem entrar nas portas da cidade, eles cantariam, levantem-se portais eternos da cidade, ergam-se os anciãos, as autoridades dessa cidade, fiquem de pé porque o Rei da Glória vai entrar. Ergam-se as autoridades espirituais, do mundo espirituais, quem quer que elas sejam, quem quer que tenha poder no mundo espiritual, seja anjo ou demônio, fique de pé, em reverência, porque o Rei de toda a glória, o Deus Jeová, vai entrar. Então, nós encerramos assim a parte histórico-teológica desse texto. Agora, vamos pensar, como a gente fez a proposição, né? Nós fizemos 3 proposições aqui de entendimento desse texto. Né? Primeiro, que esse texto tem que fazer sentido, né? A boa teologia diz que o texto, ele primeiramente faz sentido para a época do seu autor. Ele tem que fazer sentido para a época do seu autor. Então, Davi, nós já entendemos aqui o que Israel estava pensando quando cantava, quando Davi compôs esse texto, esse salmo, essa música, essa linda música. Segundo, que ele tem que fazer sentido cristologicamente. Todo o texto da Bíblia aponta, de alguma forma, tem uma moldura cristocêntrica. Nós vamos trabalhar isso depois. E terceiro, tem que fazer o princípio da atualidade para nós. Tem que fazer sentido para nós. A antífona aqui, que o Salmo 24 faz, né? O Salmo 24, ele faz e responde 3 perguntas. Primeiro, quem é esse Rei da Glória? Israel nos diz quem é esse Rei da Glória. Quando nós estudamos o texto na sua língua original, entendemos esse texto nessa língua original,
E era isso que a gente deveria fazer cada vez que a gente fosse pregar, né? A gente deveria gastar as 30 horas no mínimas para fazer o exegese do texto, para entender o que esse texto está dizendo, para não pregar besteira, para não falar abobrinha na hora de pregar. Então, esse texto nos diz quem é o rei da glória. Quem é o rei da glória? Primeiro, ele é o rei criador, aquele que tem a plenitude, que merece o título de rei porque ele cria a terra, ele a estabelece em cima dos mares e ele sustenta a ideia de firmar. Ele firma essa terra em cima dos mares. E aqui nós fizemos os paralelos daquilo que 1 Pedro 3, 5 vai dizer, que é Deus que estabelece a terra nos mares, que Deus sustenta essa terra em cima dos mares. Nós fizemos o paralelo aqui do Deus criador e do Deus sustentador com Hebreus 9, que nos fala, Hebreus 9, versículo 4, que fala que dentro da arca do Senhor, a arca que estava sendo adentrada em Israel, que estava sendo adentrada para a qual esse hino foi composto. Esse hino foi composto para que a arca entrasse em Israel, para que a presença do Senhor, para que todo o Israel pudesse entender que Deus estava no meio do seu povo na arca e Deus estava governando aquela nação, na pessoa de Davi, porque a arca estava agora indo para a capital da nação. Esse Deus, ele é o rei que merece toda honra e glória, porque ele criou toda a terra. Ele sustenta a terra. E Hebreus 9:4 vai dizer que dentro da arca tinha 3 coisas: as tábuas da lei, a vara de Arão, que floresceu, e um pote de ouro com maná. A ideia de sustentação aqui nos é mostrada figuradamente, analogamente, pelo maná que estava no pote de ouro dentro da arca. Porque o maná, a gente lembra bem, o maná é o pão caído do céu, que de um dia para o outro ele apodrecia. Mas da sexta para o sábado ele ficava firme, e no sábado podia se comer de novo. Porque Deus sustentava o maná indefinidamente. Deus sustentava o maná indefinidamente quando fosse para Deus necessário para que o povo entendesse. Deus fazia com que ele apodrecesse de um dia para o outro durante a semana e na sexta-feira se colhia em dobro e aquilo dava para um sábado. Então Deus estava ensinando alguns propósitos ali e principalmente é que Deus é que sustentava a vida deles no deserto. O que Deus estava dizendo para eles é que eles não precisavam se preocupar, que Deus sustentaria a vida deles. Então, a arca simboliza isso também. A presença de Deus nos sustenta. A gente vê textos, por exemplo, de Moisés, quando ele sobe ao Monte Sinai ali, a partir de Êxodo 19, ele vai subir no Monte Sinai, lá em Êxodo 31, vai dizer que ele desce lá 40 dias depois. 40 dias que Moisés fica no Monte Sinai sem comer, sem beber, porque a Bíblia não diz nada sobre isso. A presença de Deus sustentou Moisés. A gente pode pensar, por exemplo, no Gênesis, Deus sustentando a vida de Adão indefinidamente, porque a presença de Deus descia todo o final da tarde e criava aquele hábito. A gente estava conversando isso na outra live, né? Falando que um hábito ele não é criado de um dia. A gente tem, às vezes, a mania como cristãos de não conseguir ler a Bíblia liturgicamente, com olhos de descoberta da primeira vez. A gente já lê tudo fascinado. A gente acha que Deus criou o mundo em 7 dias e no 8º o homem pecou. Isso não é verdade. Isso necessariamente não é verdade. Pode ter se passado entre o final da criação e o homem pecar, pode ter se passado anos, até milênios. A Bíblia não diz. Mas a Bíblia dá algumas referências para a gente que a gente consegue entender que havia um período maior. Primeiro, porque Deus descia no final de toda a tarde ali para poder conversar com Adão. Isso já era um hábito. A gente lê pelo texto de Gênesis 3 que isso era um hábito. Segundo, porque Deus mandou o homem cuidar do jardim. Não se cuida de um jardim de um dia só. Então, no 7º dia, Deus terminou a obra, deu a mulher para o homem e falou assim, é isso aí, vai cuidar do jardim. E ele está entre o 7º dia, começou a pegar uma enxada para capinar e, de repente, ele peca. Não, houve tempo naquilo ali. Houve tempo. A gente não sabe quanto tempo. A gente não tem medida de tempo, de percepção de tempo para Adão e Eva. Mas houve tempo ali. Deus estava sustentando a vida deles indefinidamente. E Deus sustenta todas as coisas. Esse Deus, esse Rei Criador, é o Senhor Deus que criou e sustenta todas as coisas. Segundo, esse Rei Criador, esse Rei que o Salmo 24 diz, o Rei da Glória, é o Rei que é santo. Que é santo. É santo acima de todas as coisas. Porque aqui há a ideia de julgamento. Sabe aqui, como eu falei com vocês, que aquelas palavras lá de portais, elas significavam governantes e que muitas vezes, nas portas da cidade, o rei que conquistava aquela cidade colocava o seu trono e julgava a nação, como o ato de Moisés ir para a entrada para as portas do arraial e julgar a nação que tinha pecado, é essa mesma ideia, Deus está julgando aqui.
Deus fala o seguinte: quem é que vai conseguir subir, se apresentar diante do Senhor no monte que é santo? No monte que é santo porque tem a presença do santo Deus, do Deus que é santíssimo. Esse é o Rei Santo. Quem consegue ficar de pé, quer dizer, passar pelo crivo do seu julgamento. É interessantíssimo isso. Interessantíssimo. Porque eu já falei isso da outra vez, eu vou para esse compartilhamento aqui para mostrar para vocês um outro texto. Lucas 21, verso 36, vai dizer o seguinte: Jesus, terminando a parábola da figueira, da vigilância: vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas as coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Perceba essa expressão, e ficar de pé na presença do Filho do Homem. Se a gente vai lá para Apocalipse 4, quem é que julga as nações? É o Filho do Homem, é Jesus. Deus em Apocalipse, é interessantíssimo a gente perceber isso, e a gente percebe isso fazendo uma leitura bem atenta dos capítulos 4 e 5. Deus em Apocalipse, ele não é o juiz. Quem é o juiz é Cristo. Cristo é o juiz. Cristo deixou de ser o advogado. Cristo é o juiz. Então, Cristo é que toma o rolo das mãos de Deus que está sentado no trono. Cristo aparece junto com o trono de Deus ali e toma como um cordeiro, como que foi morto, quer dizer, aquele que já cumpriu a justiça perfeita. Ele toma o rolo e ali ele começa a julgar as nações. Vocês percebem, então, que a ideia do crivo aqui de Deus, quem vai se apresentar diante do Senhor e quem vai permanecer em pé diante desse rei que é santo. Yakun, né, é o ato de você levantar e ficar em pé. Yakun é o ato de você levantar e ficar em pé. Então, é essa expressão. E quem vai ficar de pé no lugar santo, né? Agora vão agir com honestidade. Quem de nós consegue ficar de pé diante desse Deus? O texto vai dizer que é só aquele que tem um coração puro a tal modo, que a sua alma, a sua essência é pura a tal modo que ele tem ações corretas, mãos limpas, e que a sua alma não se entrega ao vazio, não se entrega à traição, ao engano. Ela não jura de acordo com esse engano, quer dizer, ela não empenha a sua alma na falsidade. E aqui, se a gente levasse aqui a tradução da NVI, né, que não recorre aos ídolos nem jura por falsos deuses, a gente poderia pensar nos nossos ídolos do coração. Cada um de nós tem um ídolo no coração. Nós criamos um ídolo no nosso coração, quer seja dinheiro, quer seja sexo. Expliquei na outra vez, né, que essa expressão, né, que não ergue ao vazio de fala, né, a sua alma, ela pode ser traduzida aqui, né, como a vacuidade, né, a ideia do vácuo, que não tem nada, a mentira, a inutilidade de conduta, que é o que Eclesiastes e os livros sapienciais dizem que é a vaidade. Que é vaidade, que é uma vida sem significado, sem um propósito maior de Deus. Quer dizer, aquele que procura satisfazer só a si próprio. Então, quem consegue entrar diante desse Senhor, desse Deus Todo-Poderoso, desse Deus Santo e permanecer de pé, é aquele que tem uma alma tão pura, um coração tão puro, que ele não tem ações, que as suas ações são corretas e que as motivações, que o seu interior pode ser examinado tintim por tintim. Como, por exemplo, aquele texto clássico de Jeremias. Jeremias 17 vai dizer o seguinte, né? Que enganoso é o coração do homem desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias está dizendo isso aqui, ó, daquilo que está dentro do nosso interior. Aí, mais à frente, Deus responde: eu, o Senhor, perscruto, investigo e conheço esse coração. Ele está falando exatamente desse exame profundo que Deus diz. E diz que só quem passa nesse exame é quem é esse cara de coração puro. E que quando ele passa por esse exame, com essa pureza de atos e de alma, e de conduta, e de pensamentos, de atitudes interiores, ele alcança desse Deus da aliança a bênção. Que bênção? Porque pela sua justiça, ele alcança a salvação de Deus. E a justiça que vem do Deus da salvação. E aqui a gente poderia dizer o seguinte, esse homem puro vai alcançar a salvação de Deus. Porque ele é justo, porque ele é correto. Né? Aí Davi usa uma expressão, e esta é a geração, né, que diligentemente procura, recorre ao Senhor e que busca a face, a revelação do Deus de Jacó. Se a gente fosse perguntar para a gente de forma honesta, se a gente
passaria nesse teste? Será que a gente nunca pecou por ação na vida? A gente certamente não passaria. Ou se a gente nunca, eu não me lembro de nenhum pecado de ação. Então vamos pensar no seu interior. Francis Schaeffer, né, famoso doutor Francis Schaeffer, né, ele tem um livro chamado O Deus que Intervém. É uma trilogia fantástica. A Morte da Razão, O Deus que Intervém, e eu esqueci como é que é o nome do outro. Nesse Deus, O Deus que Intervém, ele usa uma expressão muito interessante, que é como se a gente tivesse um gravador no nosso pescoço e que estivesse gravando tudo que a gente fala e que no dia do juízo final, esse gravador vai pegar e vai ir para a mão do Senhor e Deus vai começar a passar. E a gente fala assim, não, mas então você quer entrar? Então vamos fazer o seguinte, é como se Deus falasse assim para a gente, vamos fazer o seguinte, se você conseguir cumprir a sua própria justiça, você vai ser salvo. É isso que a lei representava. Pensem nisso, é isso que a lei representava. A lei representa para o homem um atestado de incompetência espiritual para conseguir a sua salvação. É exatamente isso. É como se Deus dissesse o seguinte, aí Romanos vai trabalhar muito isso. Timothy Keller, no livro que ele, no comentário de Romanos, vai trabalhar muito isso. Ele vai dizer o seguinte, que o primeiro capítulo, os primeiros capítulos de Romanos ali, vai dizer exatamente isso, que nem pela nossa própria moralidade a gente consegue a salvação. Se a gente não é religioso, que é o pagão ali, o gentio representado ali, ele não consegue a salvação. Se eu sou religioso, nem diante só da minha própria moralidade da religião. Se eu sou espírita, vamos pensar então na moralidade do espírita. Você consegue ser salvo? Não, você não consegue. Vamos pensar na moralidade do budista, na moralidade do quem quer que seja, do religioso aqui, do cristão, do evangélico, né? Do cristão, do evangélico. Ele não consegue ser salvo. E aí é que a gente começa a pensar sobre isso. Por que a gente não consegue ser salvo? Porque nosso coração não é puro. A essência nossa não é pura. E para nós reformados, nós entendemos aqui que a doutrina da depravação total está extremamente ligada a isso aqui. Um salmo que Davi aqui coloca, que talvez que Davi já tivesse composto e ele estava pensando quando ele escreve isso aqui, eu vou compartilhar com vocês aqui, é o Salmo 14. E a gente está fazendo o nosso culto doméstico e nós passamos por ele hoje, né, aqui em casa. Né? A Maura até que fez a meditação para a gente. Mas olha o que o Salmo 14 vai dizer. O Salmo 14, ele é repetido 3 vezes na Bíblia. Salmo 14, ele é literalmente repetido no Salmo 53, depois ele é repetido em Romanos, quando Paulo atesta que todo ser se corrompeu. Olha o que diz o Salmo 14. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corromperam-se e praticaram abominação, já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. A expressão no hebraico original aqui é como se Deus estivesse numa sacada, observando o que está acontecendo na parte de baixo da rua. E como se estivesse procurando. E aqui diz o seguinte, olha a atestação que Deus dá. Todos se extraviaram. E juntamente, quer dizer, e juntos, e de modo único, de modo igual, se corromperam. Já não há quem faça o bem, já não há um sequer. Aí Deus pergunta, será que essas pessoas não entendem? Essas pessoas são obreiros da iniquidade. Será que eles não entendem que eles estão errados? Por que eles não invocam o Senhor? Eu. E aí entra aqui o Rei da Glória que vai julgar as coisas. Eles tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes. E aqui em outras versões, né, vocês praticam, vocês frustram o plano dos pobres. Mas o Senhor é o seu refúgio. E aqui o Salmo termina com uma oração. Tomara de Sião viesse a salvação de Israel, a salvação que Simeão estava esperando e a salvação que Simeão cantou quando ele pega Jesus nos braços, está lá em Lucas, né, nos primeiros capítulos, ele fala assim, Senhor, pode despedir, pode deixar que eu morra, porque os meus olhos já viram, já contemplaram a consolação de Israel. É isso que é essa expressão, a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó, Israel se alegrará. Então, o que esse salmo está nos mostrando é que esse Rei da Glória que é santo, ele espera que alguém seja encontrado puro para que ele abençoe com salvação.
E, na realidade, quando nós pensamos nisso, nós automaticamente voltamos nossos olhos para nós como Isaías. É muito interessante o texto de Isaías, porque toda revelação de Deus conduz a uma segunda revelação. Calvino vai dizer nos primeiros capítulos das Institutas que buscar conhecer a Deus é buscar conhecer o homem. Que conhecer a Deus, conhecer a Deus é conhecer o homem. E buscar conhecer ao homem é, no final das contas, entender que você precisa conhecer de Deus. Então, Calvino diz que essa busca é a mesma. Ela se traveste de questões sobre o homem. Eu quero entender, quero conhecer o homem. Mas, na realidade, para você entender o homem, você tem que conhecer o seu Criador. E que quando você busca conhecer a Deus, você compreende quem é o homem. E aí você pensa assim, não compreender, olha que legal, o homem veio de Deus. Não, não é isso. É questão de estados, de como Deus se manifesta, de como o homem é manifesta na presença de Deus. E para isso a gente vê, por exemplo, Isaías, né? Volta a citar no capítulo 6, Isaías tem uma visão de Deus. Quando Isaías olha para Deus, ele contempla, ele enxerga quem Deus é. Qual que é a consequência imediata disso? Ele olha para si e fala assim, nossa, eu tô lascado, tô perdido, vou morrer. E a gente lê aquele texto ali sem a entonação original. Aquilo ali, Isaías dá um grito enorme, dizendo, eu tô lascado, eu vou morrer. Por quê? Porque eu sou um homem de lábios impuros, quer dizer, eu sou pecador, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e venho de uma nação pecaminosa. Entre outras coisas, Isaías está dizendo, eu peco porque eu sou pecador, e eu sou pecador porque eu peco. Eu tenho lábios impuros, e eu venho de um povo de impuros lábios. Quer dizer, a minha descendência é de um povo que peca. Então, por natureza eu peco e por ação eu peco. E isso conduziu Isaías para entender que ele ia morrer, ser consumido, porque eles tinham a ideia desse Deus santíssimo, diante do qual ninguém fica em pé. E aí é que essa pergunta ecoa na nossa mente. Quem é que consegue se manter puro? E a gente sabe, né, que o único que se manteve puro, que conquistou a salvação pelos seus próprios meios é Jesus Cristo. Então aqui nesse coração, nesse homem de coração puro, que consegue a bênção do Senhor pelas suas próprias ações e que consegue a salvação do Deus, do Elohim, né, pela sua justiça, ele consegue a bênção pelas suas ações, né, pelas suas ações e pelo seu interior, pelo seu coração. Ele consegue a bênção da salvação por si próprio. Nós entendemos que é Jesus Cristo. Aqui Jesus Cristo é mostrado. Aqui é a moldura cristocêntrica que aponta para Cristo. Mas não só aqui, porque Cristo, ele é a força executora da criação. Se a gente pegar, por exemplo, João 1, vai dizer que é Jesus que estava no princípio com Deus. E que Paulo vai dizer em Romanos 11 que por ele, por meio dele, são todas as coisas a ele, pois a glória eternamente. Amém. Então, Jesus é o Rei da glória, ele é o Rei Criador, ele é o Rei Santo, porque pelas suas ações ele conquistou a salvação. Aqui nós entendemos a segunda pergunta. Quem é o Rei da glória? Jesus Cristo, representando o Deus Todo-Poderoso, porque são uma só pessoa. Como as minhas expectativas e por que as minhas expectativas devem ser depositadas no Rei da Glória? Porque o Rei da Glória é aquele que se apresenta diante do monte do Senhor de forma pura e santa e pelo seu próprio proceder, ele conquista a bênção do Senhor e a salvação. E percebam isso. E ele gera um povo que recorre diligentemente a ele, e esse povo é chamado de a geração de Jacó. Por que a geração de Jacó? Nós somos a geração de Jacó. Por que esse salmo, ao final, quando diz desse homem puro, fala da geração de Jacó? Por que aqui a gente poderia ficar, cara, mais uma noite, mais uma semana falando sobre isso? Por que Davi cita aqui Deus de Jacó e não cita Deus de Israel? A arca estava entrando em Jerusalém, no centro de Israel, ali, da nova nação configurada, já sobre um reinado só. Por que ele não cita Deus de Abraão, que era o pai da fé? Deus de Isaac, que é aquele que foi aquele que se ofertou? Por que ele não diz Deus de Israel, que é o nome de Jacó, já transformado? Por que ele diz Jacó? Por que ele diz Jacó e não Israel? É porque Jacó é aquele homem miserável, enganador, que estava o tempo todo sendo abençoado por Deus e que só lá em Gênesis 37, quando ele é confrontado com a sua inutilidade, com a sua impotência, que ele não conseguia vencer, porque o texto final